Algumas vezes aqui no canal a gente já comentou sobre a inflação e o quanto ela te impacta diretamente. Já falamos também sobre a crise que pode vir ocorrendo nos Estados Unidos, inclusive eu vou deixar aqui na descrição. Só que a ideia hoje é um pouquinho diferente. A ideia é te mostrar uma das maneiras de como se proteger da inflação. Por que uma das maneiras? Porque as maneiras elas variam de acordo com o perfil do investidor. Se ele é conservador, moderado ou agressivo. Então a ideia é trazer, decorrente em outros vídeos, várias maneiras de se proteger da inflação de acordo com o perfil do investidor e de acordo então com o seu objetivo. Qual é o objetivo? Se ele é de médio, se ele é de curto ou de longo prazo. Então o que a gente vai fazer hoje? Eu vou te mostrar uma aplicação de renda fixa. Uma aplicação de renda fixa, porque eu entendo que teve muitas pessoas que antes da pandemia estavam juntando dinheiro para viajar, para o seu casamento, por que não? Para construir a sua casa, para trocar de carro e assim por diante. Então estavam juntando, só que eclodiu tudo isso. Deu essa pandemia, deu essa crise, inflação aumentando e vários problemas. Então essa pessoa deixou seu dinheiro na conta, entendendo assim que essa seria a melhor opção. Deixar ele rendendo um pouquinho na poupança e assim por diante. Só que sabe qual é o problema? O problema é que, no decorrer dessa crise, e a inflação aumentando e vários problemas acontecendo, o seu dinheiro que supostamente está rendendo, ele está se desvalorizando. Sabe aquela imagem que aparece de quanto valia R$ 100 em um período e que hoje ela vale um terço do valor? É justamente isso. E o que pode acontecer é que quando você for retirar o seu dinheiro, que nossa, você ganhou alguns juros, na realidade você perdeu, porque a inflação no período foi quase que maior do que a poupança. Então o seu dinheiro basicamente desvalorizou, não valorizou. E o que eu quero te mostrar é justamente uma maneira, uma aplicação diretamente atrelada à inflação. Se chama IPCA+. IPCA+, e daí de acordo com o ano, o período, a instituição que você vai usar, de acordo com a corretora, varia então o rendimento desse ativo. Por exemplo, eu uso, abrindo aqui, eu uso a Clear. E o investimento que eu julguei ser o mais adequado para trazer nesse vídeo é o Tesouro IPCA mais 2026. E por que foi usado o IPCA e não o Selic ou outros tesouros disponibilizados? É porque o IPCA significa o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. Ele é um indicador macroeconômico que justamente você vai conseguir usar a inflação como base e receber sobre ela. Por isso ele foi utilizado como uma das maneiras de se precaver perante a inflação. E a ideia aqui é justamente te mostrar uma aplicação, olhando para essa pessoa que tinha juntado um dinheiro e que agora deixou ele lá na poupança, esperando as coisas se acalmarem, se estabilizarem. Essa relação, então vamos lá. Eu montei uma planilha no Excel justamente para trazer o rendimento, coloquei a inflação prevista pelo Banco Central, quanto ficaria o rendimento bruto, quanto ficaria o rendimento líquido e o rendimento líquido real, que é aqui onde é que você ganha realmente o dinheiro, descontado a taxa da B3 e descontado, então, o imposto de renda depois de 2 anos, que é de 15%. Então, só que isso você não precisa calcular nada. Como eu vou deixar aqui na descrição, você coloca o valor que é de disponibilizado e que está mais de acordo com os seus objetivos na sua corretora e no seu banco aqui. Se é 3,84 que nem o meu, se é 3,88, se é menos. E depois, a inflação aqui, ela já está... O que eu trouxe? Se a inflação no decorrer do período ela fosse aumentando cada vez mais, aumentando a previsão da inflação, como que ficariam os seus rendimentos? Aquele rendimento que você fez, aquele aporte inicial que você fez. Então olha só, considerando então o IPCA 2026 mais 3,84%, que é esse o rendimento desse título, e considerando a previsão que o Banco Central trouxe de 5%, o seu rendimento bruto, considerando então os juros compostos, seria de 9,03% no período. Só que o rendimento bruto ele não adianta muito para nós, porque aqui no decorrer, quando a inflação ela vai aumentando, vai ver que o rendimento bruto também vai aumentando. Só que o rendimento líquido real não. Calma que eu vou te explicar. O rendimento líquido, então, que está a fórmula, se você quiser copiar, o que acontece? Pega o rendimento bruto e se desconta o IR e a taxa da B3. Então, descontando esses dois pontos, só que, claro, com base no IR de 2 anos, porque ele é menor. Considerando, então, depois de 2 anos, o seu montante, o seu rendimento sobre o seu montante seria de 7,43%. Só que isso aqui não é considerado ainda com a inflação junto.
Porque acontece, esse aqui é o rendimento líquido antes da inflação. E aqui no rendimento líquido real é justamente o contrário. É o rendimento líquido depois da inflação. Então, desconsiderada a inflação que teve nesse período, vamos pensar que a inflação durante esses 5 anos, que você vai deixar o seu capital ali, ela foi todo ano de 5%. Então, o seu rendimento vai ser de 2,31%. Só que a gente pode ver aqui, ó, se a inflação ela aumentar para 5,5%, o seu investimento, o seu rendimento líquido real, dado o quanto que esse investimento te remunera acima da inflação, vai para 2,25%. E vamos pensar que a inflação ela vai aumentando muito a cada ano. Então ela foi de 5,5%, ela foi para 6%, 6,5%, 7%, 7,5%, 8%, 8,5%, 9%, 9,5%, 10%. Lembra que esses 10% que está aí, que ainda assim você ainda vai estar ganhando sobre a inflação, esses 10% aqui ocorreu em 2015. Só que foi justo no período quando houve um impeachment. Então é muito improvável que ocorra. Então é muito improvável que chegue a esses 10%. Só que o que eu quis? Eu quis trazer para ti que se a inflação ela fosse aumentando gradualmente a cada ano, então as coisas estão ficando mais caras a cada ano, cada vez mais, cada vez mais. O que aconteceria com o seu rendimento? Aquele que você fez há um tempo atrás. Pode-se ver que mesmo com a inflação a 10% ao ano, você ainda vai estar lucrando 1,67%. Eu sei, não é um grande lucro. Só que pensa comigo, dado todo esse período, o seu capital ainda vai ter valorizado 1,67% sobre a inflação. Então, ao invés de estar do contrário, de estar perdendo dinheiro, você vai estar ganhando dinheiro sobre a inflação. Você vai estar realmente valorizando o seu capital. Só que isso aqui é justamente como foi mencionado no início do vídeo. É para aquela pessoa que tem aquele seu capital já acumulado e ela quer deixar esse capital separado, para quando as coisas se estabilizarem, ela poder retirá-lo e não ter nenhum problema. Varia muito, por exemplo, esse aqui é um 2026. É pensando que essa pessoa, ela adiou a sua viagem em pelo menos, ou o que ela iria fazer em pelo menos 5 anos. Tem aplicações com um período menor, 2024 e assim por diante. Se fosse para 2024 e fosse, por exemplo, o IPCA mais 3,80, ao invés dos 3,84, que nem o que aparece para mim. Dá Enter e já apareceu aqui no final que o seu rendimento seria de 2,28 com a inflação a 5% e que com a inflação a 5,5 vai ser de 2,21 e assim por diante. E mesmo rendendo menos e com uma inflação a 10% ao ano, você ainda vai estar ganhando 1,64. Claro, é diferente daquele valor que você receberia caso deixasse por mais tempo. Só que a diferença é pequena. Então, mesmo assim, você ainda vai estar lucrando acima da inflação. Esse é o vídeo, a planilha vai estar disponibilizada aqui embaixo. Eu espero que eu realmente tenha te ajudado para esclarecer um pouco as coisas, para mostrar que nem tudo é de todo mal e que tem maneiras de se prevenir perante a inflação e desses aumentos. Então é isso, até o próximo.